Saudações do crente docente, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje dando continuidade à Semana do Crente Docente. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, é um grande prazer receber você que já esteve nas lives anteriores, você que já está participando da Semana do Crente Docente e você que porventura venha participar aqui hoje com um novo convidado. Ainda não terminou a Semana do Crente Docente. Temos hoje live, amanhã também teremos live. Será de fato um grande prazer poder recebê-los aqui com a gente, tá bom? Tê-los aqui com a gente. Vamos esperar um pouco aqui para que o Instagram possa chamando, né, aqui as pessoas que nos seguem para poder fazer a participação aqui nessa live. Então você que for entrando, você vai compartilhando essa live com outras pessoas para que a gente possa ter aqui um público para acompanhar a nossa live de hoje, às 17 horas. Hoje nós teremos um convidado super especial, que é o pastor Marcelo Coimbra, vai estar aqui conosco falando sobre as questões ligadas à teologia, o valor da teologia na vida do professor. Nós vamos aguardar que daqui a pouco o pastor Marcelinho vai estar conosco aqui para poder ministrar aqui uma palavra para nossas vidas, algo que vai nos ajudar enquanto professores. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui também alguns recados acerca do que está acontecendo na Semana do Crente Docente. O primeiro é que todas as lives a qual estamos fazendo aqui no nosso Instagram, essas lives elas estão sendo reproduzidas no nosso YouTube. Então, a palavra que tivemos na live de segunda-feira, né, de terça-feira e na de ontem, elas estão sendo colocadas lá no YouTube. Hoje, por exemplo, após essa live aqui com o pastor Marcelo Coimbra, nós teremos a live de ontem, onde o pastor Ronaldo trouxe uma palavra toda especial para os professores, com a ideia do professor que devemos ser. Essa live ela vai ser retransmitida hoje às 16h15 lá no YouTube. Então você vai acompanhar a nossa live aqui hoje com o pastor Marcelo Coimbra. Depois que acabar, você toma um café, toma uma água, e aí você pode ir direto lá para o youtube.com/crentedocente para poder você acompanhar essa reprise da live de ontem. Temos outras que já foram reprisadas e você pode a qualquer momento ir lá no YouTube e acompanhar a live do professor Alex Rodrigues, falando sobre algumas questões de comportamento, as questões de ética envolvendo o professor e a sua atividade. Tivemos o pastor Gilson Paulo também, que falou sobre o papel do professor na sociedade, a importância da educação. Então, certamente tem muitos conteúdos já disponíveis na Semana do Crente Docente para que você possa usufruir. Mais um recadinho aqui, antes de eu chamar o pastor Marcelo Coimbra, os sorteios que estão acontecendo nessa Semana do Crente Docente. Muito fácil, basta você rolar o nosso feed de notícias para poder acompanhar aquilo a qual nós estamos disponibilizando nessa Semana do Crente Docente. É um presente que nós queremos dar para a sua vida. Infelizmente não temos como abranger todos os nossos participantes, mas você pode participar do sorteio. O primeiro livro a qual nós estamos disponibilizando num sorteio é o Didática Contemporânea número 2, um livro do professor Alex Rodrigues, que está sendo colocado aí também para você adquirir. Tem dicas fantásticas nesse livro, um livro com bastante conteúdo para essa área didática, para instrumentalizar a sua vida em sala de aula, a sua vida nas suas palestras, nas suas ministrações. Então você vai lá no feed de notícia, procura a foto oficial do sorteio deste livro para você poder concorrer. O outro é um e-book da professora Renata Santana, que vai estar amanhã conosco aqui numa live. É o e-book Manual do Discipulado para Pais e Professores. Neste tempo de tanta dificuldade, de tanta demanda social, com tantos princípios do Evangelho sendo renegado na sociedade, você aprender sobre o discipulado, aprender sobre essa maneira com que você
discipula uma pessoa, vai ser fantástico. Então você professor, você pai, você pode concorrer a esse livro indo lá também no nosso feed de notícia. Lá nas fotos oficiais você vai encontrar, obviamente, os regramentos para que você possa participar. Tá ok? Então, sem mais delongas, eu vou aqui chamar o pastor Marcelo Coimbra. Você que entrou na live, manda para outras pessoas o link da live para que as pessoas possam acessar aqui. E lembrando que essa live também ficará lá no YouTube, tá bom? Deixa eu buscar aqui o pastor Marcelinho para poder palavra aqui. Vamos lá, aguardando aqui a entrada do pastor Marcelo Coimbra, algumas pessoas já aqui na nossa live. A Marcinha já entrou aqui, temos outras pessoas aqui também na live. No final, Ju também entrou. No final eu vou falar com vocês com maior tranquilidade. Paz de Cristo, pastor Marcelo Coimbra, seja bem-vindo. Tudo bom, crente docente? Maravilha, pastor. Primeiramente, eu quero aqui externar a minha alegria e a minha felicidade de poder contar com a sua presença aqui na live da Semana do Crente Docente. Primeiro, por conta de considerar todo o seu trabalho, a sua dedicação, sempre com prontidão em relação ao ensino bíblico. Isso é algo que faz nós nos aproximarmos, fez nos aproximarmos assim que tivemos a oportunidade de nos conhecermos. E a outra é por conta de uma questão de demanda de vida, da situação do momento de sua vida, tudo que envolve esse momento para o senhor. É dizer que é um grande prazer ter o aceite para participar aqui e a consideração, né, dentro de todas as circunstâncias. Eu sei que isso é algo de muito esforço, mas que eu louvo a Deus pela sua vida e pela oportunidade de tê-la aqui conosco. Você pode dar as suas considerações iniciais para aqueles que já estão aqui conosco e para aqueles que vão nos assistir posteriormente, pastor? Bom, dizer primeiro de vaneio, ou vaninho, como o pastor Gilson gosta de falar, né? Você está me ouvindo bem aí? Tá, tudo ok, transmissão ok. Acho que as pessoas também que estão aí não estão tendo problema, não relataram nada. Então acho que podemos seguir. Dizer da minha alegria em poder estar aqui e cooperar com esse time aí, que eu posso dizer que é um timaço. Pessoal, tudo realmente com a metodologia, uma fala realmente de engrandecimento daquilo que é a figura do professor. Sobretudo essa semana onde você criou aí a Semana do Crente Docente. Quero te parabenizar por isso e que o Senhor possa vos prosperar cada dia mais. Hoje os teus projetos e objetivos já estão mais largos. Você não apenas comenta as lições da Palavra de Deus, ou seja, as lições da revista Central Gospel, mas também tem comentado aí as revistas da CPAD e tem contribuído. Eu não tenho dúvida de que em pouco tempo, logo, logo, o crente docente será alvo de auxílio e de ajuda para muitas pessoas que ainda não o conhecem. E nós vamos fazer com que isso seja uma verdade. Vamos contribuir, compartilhando, comentando e falando sempre com aqueles que desejam, né, buscar o ensino. Parabéns por isso, tá bom? Amém, pastor. Esse é o nosso desejo, né? O crente docente, ele surge daquilo que Deus nos despertou em relação a poder evidenciar ao grande público a palavra de Deus e levar instrumentalidade para os professores. E aí o crente docente ele vai abarcar não somente aqueles que estão oficialmente como professores, mas aqueles que entenderam a vontade de Deus de podermos ensinar a palavra de Deus, de transmitir essa mensagem rica do Evangelho. Só um minutinho aqui que eu estou ajeitando a minha estrutura aqui, ainda precisa de alguns ajustes, aí às vezes dá problema aqui. Mas vamos lá. Pastor, dentro dessa ideia toda do ensino bíblico, nós sabemos que os professores eles fazem um papel de grande importância conforme a qualidade com que eles ensinam chegam até os alunos. Tanto a questão do conteúdo, a maneira com que ele aborda cada uma dessas lições, tudo isso influencia na vida do aluno. E hoje nós colocamos uma temática acerca do valor da teologia para o professor. Então, eu gostaria que o senhor comentasse inicialmente acerca do que é a teologia
para o professor que nos escuta aqui, para o amigo que nos escuta aqui, o que é a teologia? Que às vezes nós encontramos algumas definições muito rápidas e rasteiras acerca da teologia. Até mesmo nós que fomos para uma cadeira de uma formação, de uma faculdade, às vezes a gente vê definições muito rasteiras acerca disso, mas quando nós começamos a atuar, nós vemos a abrangência do que é teologia. Eu gostaria que o senhor inicialmente fizesse uma abordagem para a gente sobre o que é a teologia dentro desse cenário, principalmente dentro da educação cristã. A gente sabe que, sobretudo nesse tempo, a gente precisa repensar e ressignificar muita coisa, né? Mas acerca da importância do estudo teológico, sobretudo para o docente cristão, para o professor de escola bíblica dominical, ele continua sendo primazia, porque a temática que ele colocou é tão legal, que é a importância do estudo teológico. Primeiro, a gente precisa entender o que é importante, né? Importante é o que a gente importa para dentro de nós. Então, é tão legal de que a gente precisa, de fato, dar valor, dar importância para isso, trazer para dentro de nós. Ou seja, colocar no coração o desejo, o amor, o prazer em ser um docente, em lecionar, em buscar o conhecimento para poder distribuir esse conhecimento. Então, a importância desse estudo ela é de grande valia. Então, o que importa é o que eu trago para dentro. Se eu fui levado para dentro do cristianismo através daquilo que mais importa nesse contexto todo, que é o amor de Deus, ele me alcançou, eu preciso fazer com que isso venha reverberar. E aí o estudo teológico nada mais é que o estudo acerca de Deus, né? O theo, logos, a logia, né? O estudo acerca de Deus ou do divino, para quem estuda a ciência da religião. No nosso caso, o estudo acerca de Deus, seus atributos, de uma maneira geral. Seu propósito, seus objetivos, o que ele deseja da igreja, de cada um de nós. E como a gente está inserido numa sociedade, como isso vai reverberar para dentro da sociedade, para dentro da nossa geografia. Nós temos que tomar cuidado em relação a isso, porque o professor, ele, sobretudo nesse tempo, ele precisa estar bem contextualizado. A gente tem a internet, que trabalha a favor e contra. A gente tem os grupos que trabalham a favor e contra. Então, o professor tem que estar muito bem centrado em relação a isso, de maneira a compreender o tempo que ele vive. A gente sabe que o evangelho de Jesus Cristo ele é supracultural, ele está acima de qualquer cultura. E nós, enquanto docentes, precisamos ter esse cuidado para levar um Deus que seja capaz de amar e que essa pessoa que está ouvindo esse ensinamento desse Deus que ama possa compreender ele nesse tempo. E é um tempo cruel, é um tempo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque se o professor que a gente está falando aqui é um professor de escola bíblica, o que mais ele tem que se esmerar em aprender é sobre o estudo bíblico. E de que trata o estudo bíblico? De Deus, o seu Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Claro que se a gente for falar disso de uma escala onde a gente vai construir um edifício teológico, a teologia ela tem um desdobramento muito grande. Tem a teologia prática, tem a teologia sistemática, que eu gosto muito de algumas matérias da teologia sistemática. A gente pode também chamar de dogmática aí, em algumas situações. Tem a bíblica, tem a teologia histórica, tem a teologia exegética. A gente já tem outras teologias, que é a contemporânea, a feminista, a teologia negra, né? E outras tantas que surgiram, né, em nossos dias. O fato é que a gente precisa ter e tomar muito cuidado com o ambiente que a gente está. Primeiro, para não confrontar o ensino que a igreja em que estamos inseridos ela pratica. Porque por mais que o professor tenha conhecimento que ele adquiriu lá fora, na academia, ou em suas pós-graduações, em seu doutorado, enfim, seu mestrado, ele precisa entender que o conhecimento que ele tem é para se adequar dentro daquele ambiente que ele se propôs a cooperar para ensinar. Porque senão ele vai tomar uma posição que talvez seja dura, e ao invés de somar com o Evangelho de Cristo ao ponto de agregar valor para a vida das pessoas, ele vai começar a causar rupturas e divisões. E não é isso que a teologia aponta. A teologia ela precisa ser aplicada de forma diacrônica, de maneira que ela venha
através desse tempo que a gente vive, a gente encontre Deus com seu amor, com o Espírito Santo nos ajudando, com Cristo que nos remiu e nos justificou. Eu acho que a teologia ela vai se desdobrar em vários fatores, irmão Edivanei ou Vaninho, mas mesmo que eu faça com que ela seja diacrônica, eu tenho que trabalhar ela de uma maneira que ela seja também sincrônica, que ela esteja dentro desse tempo. Por exemplo, um tempo atrás, um amigo falou que ele teve uma certa dificuldade de explicar o dogma, né, a fé em relação à crença que ele tinha e levar aquilo para alguns índios. Se eu não me engano, isso está no livro... Oh, meu Deus, me deu um branco. Já eu vou lembrar e vou te falar aqui que livro é. Eu sei que ele foi pregar para uma comunidade indígena e quando ele chegou lá, ele ficou sem saber como ele ia falar para os índios, como o sangue purificava e eles iriam ficar mais alvos que a neve, como se eles não conheciam neve. Aí o Espírito Santo deu uma estratégia para ele, ele olhou para um coqueiro, subiu, quebrou um coco, rachou o coco no meio e ele começou a falar para eles e disse, ó, o sangue de Jesus vai purificar vocês, vocês vão ficar branquinhos desse jeito. Aí apontou os 2 cocos para eles, eles entenderam, índios aceitaram a Jesus, então ele trouxe a teologia que ele conhecia para dentro da geografia que ele estava. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente está inserido em mídias sociais, onde eu falei e repito, existem fake news, existem problemas, que a gente tem que saber como administrar isso de maneira a não ferir o evangelho. Meu avô, meu falecido avô, pastor Teotônio Simões Coimbra, ele dizia, sofra eu, mas não sofra a obra. E isso Paulo também nos ensina, né? Verdade. Pastor, muito legal essa questão, você falou sobre a teologia sistemática, né? Então a teologia sistemática ela vai trazer uma organização sobre temáticas da Bíblia. Então a teologia surge para poder nós focarmos em pontos específicos onde a própria Bíblia trata de assuntos e aí a gente pega esse olhar e amplia dentro de uma organização. Então a teologia ela surge, obviamente, por um olhar do homem acerca da Bíblia e ela nos dá um facilitador para que a gente possa, de maneira cristalina, de alguma forma, levar a palavra de Deus. Aí você falou sobre as questões da dogmática e tudo mais, falou sobre uma questão denominacional, o que é muito interessante. Eu, infelizmente, eu não tive a oportunidade de nascer num lar evangélico, e aí me converti já ali no início do meado da juventude. Então eu tive a oportunidade de viver algumas coisas, de obter algumas experiências que hoje eu, na verdade, adquiro através do que os amigos me contam, das pessoas com mais experiência ou que cresceram no lar evangélico me contam acerca disso. E uma das coisas que me chama muita atenção, né, eu não sei se o senhor sempre foi da Assembleia de Deus, mas a sua família tem tradicionalmente da Assembleia de Deus, eu não sei se eu tenho alguma experiência relacionada a essas questões onde misturava-se muito a questão do costume, confundindo isso com doutrina, e o que isso, de repente, pode trazer de embaçar o ensino bíblico e trazer uma dificuldade de compreensão para o aluno. Não sei se você tem alguma experiência acerca disso, alguma coisa que você gostaria de relatar sobre essa ideia de costume e de fato, a doutrina bíblica. O engraçado é que, assim, difícil é quem não tem nenhuma experiência em relação a essa situação de costume. Uma vez eu estava lavando a calçada da minha casa e papai e mamãe, eles não deixavam eu ir jogar bola ou, embora tenha pequena estatura, jogar basquete sem que tivesse as minhas tarefas de casa cumpridas. E aí eu precisava lavar o quintal, limpar a calçada. E aí teve um dia que um irmão muito próximo a gente me viu do lado de fora da calçada. Eu abri o portão, saí na calçada de bermuda para jogar o balde d'água na calçada. O camarada chegou numa reunião de obreiros e falou, ó, eu vi o seu neto, o seu filho, de bermuda na rua lá. Ele tem que ser disciplinado. E aí eu fui disciplinado, porque estava de bermuda lavando a calçada no quintal. Uma outra vez eu estava perto de casa, e aí já foi desobediência mesmo, que a gente na juventude desobedece sem medo, né, de sofrer a consequência. A gente tinha terminado
um ensaio, falou, pô, vamos jogar uma bola, vamos embora. Aí eu peguei e comecei a jogar bola. Eu morava em uma rua, 2 ruas depois da minha casa, o pessoal juntou e a gente foi jogar bola. Uma rua pacata, tranquila, mas naquele dia passou uma daquelas abençoadas que gostava de contar o problema dos outros. E aí ela chegou também na igreja e falou. E eu já tinha cumprido uma disciplina, aquela já era a segunda. Falou, ó, teu neto lá, aí pro meu pai, o teu filho, ele tava jogando bola na rua lá, como é que faz? Vocês dizem aqui que não pode jogar bola e o teu neto lá tá jogando bola, o teu filho lá tá jogando bola. Eu fui disciplinado também. Então, essa questão cultural, ela vem sendo vencida de algum tempo para cá, né? A gente sabe que mulher não podia usar calça, não podia cortar cabelo, não podia usar joias, brincos, anéis, enfim. Hoje isso tudo, nós já temos o entendimento pela nossa liderança que pecado vai muito além disso. Que Cristo precisa estar na minha vida muito além do nosso traje. Então, essa questão de dogma e costume é muito local. Por isso que eu disse que no começo a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente coloca o que é doutrina onde é costume. E por preceito doutrinário, a gente sabe que tem que ter pelo menos 3 textos bíblicos em relação a isso. Eu nunca achei nenhum que fizesse algum tipo de condenação a você jogar bola na rua. Sobretudo um pessoal e a galera da igreja. Mas era uma regra, era um costume, e se eu estava em uma igreja que não poderia fazer aquilo, eu precisava obedecer. E eu desobedeci, a sanção e a disciplina veio e eu acabei sendo punido por isso. E não condeno, não tenho nenhuma tristeza. Tenho essas experiências aí, tem outras que eu não convém falar, mas tem outras. Mas assim, Ivani, toda essa sistemática, se quem está conosco aqui, essas 6 pessoas, puderem compartilhar, puderem curtir essa live, tanto essa quanto as outras, e dividir com pessoas que vão aprender e vão degustar sobre essas dificuldades do que é o ensino, a gente vai entender de que o ensino ele é nada mais, nada menos do que aclarar, como diz o nosso irmão Salu, ou irmã Salu, é personalizar a fala, ou seja, o que o texto bíblico diz para quem está nos ouvindo. Porque não tem como a gente pregar a Cristo e não ensinar a verdade. E a verdade hoje está deturpada. Então, mas a verdade do Evangelho, a verdade que é Cristo, essa não tem deturpação alguma, não sofreu nenhuma alteração. Pelo contrário, o Evangelho genuíno, ele continua sendo pregado e esse sim traz mudanças e transformações em vidas para a glória de Deus. Muito legal. Eu creio que, de fato, o professor de escola bíblica, ele vai tirar, vai desembaçar, né, da visão do aluno, aquilo que, exatamente, vai trazer compreensão. E algo muito importante também é que o professor ele vai trabalhar num fortalecimento acerca da visão denominacional também. Ele não pode estar dentro de uma sala de aula, ele não pode estar num púlpito com uma plateia ministrando uma lição com o viés de tirar o fortalecimento daquilo que existe naquele ambiente. Como foi dito aqui, nós temos denominações, nós temos características. Muitas pessoas fazem sempre uma analogia muito interessante, que se nós somos membros do corpo de Cristo, nenhum membro é igual ao outro. Ainda que alguns sejam semelhantes, eles não têm uma aparência de maneira retilínea igual. Temos diferença. Você olhar nossos braços, cada um braço nosso vai ter uma diferença, nem que seja de tamanho. Então, você imagina todos os membros que compõem o corpo. Então, algumas ideias, alguns costumes, algumas tradições, elas vão perpetuar por tempo. Mas a doutrina bíblica, aquilo que é essencial, aquilo que nós não abrimos mãos, os pontos que nós não abrimos mão, ele não pode ser usurpado pelo professor de escola bíblica. Então, é muito importante você fortalecer a visão, a autoridade do seu pastor, aquilo a qual você confiou estar numa igreja, confiou estar debaixo de uma visão, que você respeite. Se você é professor de escola dominical, que você fortaleça e não desestruture. Então, nosso papel é trazer compreensão e fortalecer a visão bíblica. Pastor, vamos para a parte que a gente pode, de alguma forma, instrumentalizar.
que seria como o professor de escola bíblica ele pode estudar teologia, como no sentido de materiais, que material ele investe inicialmente para poder começar os seus estudos, compra a Bíblia de estudo primeiro, depois compra uma sistemática. Dá clareia para a gente aí um pouco disso, tá? Dentro da sua visão, obviamente, e para que os ouvintes possam ter um pouco de ideia sobre o que eles podem investir inicialmente, num nível intermediário, ou numa abrangência já de pessoas que já estudam há muito tempo. Bom, Anny, a gente, como eu te falei no começo, a gente está dentro de um período ainda pandêmico, né? Embora muitos estão fazendo disso um verdadeiro pandemônio. Mas é um período pandêmico onde, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, a gente não fazia, não tinha o costume de acessar uma internet, fazer uma live, bater um papo, fazer chamadas de vídeo até com frequência. Hoje a gente já utiliza isso. Então, a gente precisa estar preparado para vencer os desafios pós-pandemia. E agora, esses desafios já estão sendo vencidos. A gente vai ter pelo menos 3 grupos aí, ainda dentro da pandemia e depois pós-pandemia. O primeiro, vai ter gente que vai continuar na mesma, não vai se preocupar da maneira que está, ele entrou, e da maneira que está, ele saiu da pandemia. Vai ter gente que vai piorar. Tem gente que não foi à igreja durante a pandemia, mesmo depois de ter a liberação, e continua não indo, mas não deixa de ir ao banco, não deixa de ir à padaria, não deixa de ir ao mercado, não deixa de ir a uma festa, não deixa de fazer uma série de coisas. E tem um terceiro grupo, que é o que vai ressignificar. E aí é nesse grupo que eu acho que a gente deve estar inserido. A gente precisa ressignificar os espaços, os ambientes e aquilo que Deus nos confiou. Por exemplo, os métodos de estudo não são apenas por uma Bíblia de estudo, não são apenas por uma Bíblia comum, mas são em casa, são pela internet, são num estudo de culto de ensino, do mais simples. Mas eu sou professor de escola bíblica, eu preciso me aprimorar. Mas você vai se aprimorar indo com o culto de ensino. Naquele culto de ensino, você vai escutar o teu pastor e no teu ambiente de casa, você vai reverberar aquilo, vai ensinar aquilo. No teu trabalho, você vai ensinar aquilo. Então, nós temos a EBD. As pessoas, elas não valorizam o estudo da escola bíblica dominical. E o triste é que pastores e obreiros, parece que alguns não dão nenhuma para isso. É importante que o estudo teológico, esses que são feitos na escola bíblica dominical e que são feitos nos cultos de ensino, no nosso caso, no culto da palavra, tenha valor para o povo, para o pastor, para o obreiro, para a igreja. Esses são lugares onde a gente aprende. Claro que, pós isso, a gente tem estudos hoje que são EAD, que são o ensino à distância, né? Esse aprendizado à distância é um aprendizado que requer uma dedicação interna, em loco, na casa, no trabalho, aonde o estudante estiver. Eu estou indo para o meu trabalho. Eu posso colocar minha aula EAD, meu fone de ouvido, e ir lendo, e papirando, e escrevendo ali, para quando chegar no momento eu entrar na minha sala virtual, na minha sala de aula ali, preencher, fazer os meus trabalhos, e discutir em grupo, fazer tudo isso ali. Porque o professor, ele tem essa responsabilidade. Então, não é fácil, não é fácil. Então, não é apenas uma Bíblia de estudo que vai nos ajudar. Você precisa entender que tem que buscar a Deus em oração, tem que buscar a Deus lendo a Bíblia, mesmo a mais simples que você imagine. Não tem nenhuma nota, não tem nenhum apontamento, mas leia a Bíblia, leia 1, 2, 3, 10, 15 vezes e peça para que Deus, através do Espírito Santo, fale contigo. Depois disso, a gente tem bons livros que a gente pode indicar. Eu gosto muito desse livro aqui, Boas Ideias para Professores da Educação Cristã, da irmã Thelma Bueno. É um livro legal e ela fala de uma coisa que eu acho que todo professor precisa ter, que é criatividade. Criatividade. Ela coloca no comecinho do livro aqui, ó, como podemos soletrar criatividade. Aí ela coloca assim, ó, C, cuidar, ajudar, abraçar, ensinar. R, recompensas, não esperar. I, indignar-se, a mesmice e não aceitar. A, admitir que posso falhar. T, tentar e nunca deixar de sonhar. I, inspirar-se e ser inspiração. V, verdade, proclamar de maneira a gerações alcançar. Novamente o I, invernos que terei de enfrentar. D, Deus comigo estará.
o Emanuel? A, amor, para repartir com o próximo o que ele nos dá. D, dons e talentos a ele ofertar, a Deus ofertar. E, que é a última letra, de criatividade, esperança, de que um dia o frio, esperança de que um dia o frio, a dor, a tristeza, tudo vai passar, findar. Mas suas palavras jamais vão passar. Do seu amor eterno, nós vamos desfrutar. Então, esse acróstico que a irmã Thelma Bueno faz aqui de criatividade é uma verdade para a nossa vida. E qual o exemplo que a gente vai tomar para isso? Mas, eu tenho um exemplo. Sim. Diga qual é a... Repita novamente o nome da autora e a editora, talvez, para as pessoas se nortearem. Sim. A editora é a irmã Thelma Bueno. A editora é a irmã Thelma Bueno. A autora é a irmã Thelma Bueno. A editora é a CPAD. Ah, ok. Boas ideias para professores de educação cristã. Aqui tem ferramenta para você fazer todo tipo de material. Preparar aula, enfim. Embora a gente tenha esse material também com o professor Alex, professor Eliseu, com vários professores do nosso convívio. Mas aqui também tem atividades, tem trabalhos em grupo, tem uma série de coisas que vai facilitar o caminho para o professor de educação cristã. E eu acho legal. Ela diz aqui, em um dos pontos, que o nosso maior exemplo sempre vai ser Cristo, que é o nosso mestre por excelência. E aí, Vanil, eu não tenho dúvida de que todos esses parâmetros aí que a gente utilizou, a gente vai precisar se adequar nele de maneira a cada dia se esforçar mais e mais. Tem algumas coisas aqui que eu tomei nota, mas eu estou seguindo aí o teu caminho para a gente não errar. Porque tem gente que começa a estudar, terminou um trimestre, fala assim, não, já estudei a Bíblia toda. Você fez um trimestre de lição bíblica. Você não estudou a Bíblia toda. Um trimestre é de um assunto, um trimestre trata de um panorama, de uma situação. A gente já estudou, por exemplo, esse ano sobre casais, já estudamos sobre o Espírito Santo, já estudamos agora sobre os profetas, agora entrou sobre os livros que são os livros de sapienciais, poéticos, enfim. Então, não é apenas um trimestre que vai demandar aquilo que eu sei. O ensino bíblico é infinito, o estudo bíblico é infinito. Quanto mais você estuda, quanto mais você busca o conhecimento, mais você vai pegar gosto pelaquilo. Tem um escritor, Calbart, ele diz que Deus é abscôndito, que assim, quanto mais você procura, mais ele se revela, porque Deus, ele de certa forma, ele só vai se revelar ao passo que a gente procura ele. Aí também tem um fascínio entre o Deus oculto e o Deus revelado, né? Quem trabalhou muito isso foi o próprio Martim Lutero. Em alemão, até fiz uma anotação aqui, em alemão denota a noção cristã da inconsciência fundamental de Deus, ou seja, nós, enquanto imanentes, não temos essa noção daquilo que Deus é de fato. Porque como é que eu pinto Deus? Como é que você pinta Deus? Para a nossa região. E a gente coloca Deus pequeno. Deus é grande demais. Deus, ele transcende aquilo que a gente pensa ou imagina. Ao ponto de que Jesus, quando chegou, trouxeram uma mulher que estava no ato de adultério para que ele pudesse jogar, a lei de Moisés manda condenar ela, apedrejar. E tu o que dizes? Jesus pegou, parou, avaliou toda a história, falou, realmente, a lei diz isso. Mas a lei também diz que quem aponta o erro de um pecador para ser apedrejado, não pode ter pecado algum. Então, vamos lá. Deixa eu refazer a pergunta agora para vocês. Porque Jesus era mestre exatamente nessa situação, em pegar o problema e reverter o problema para quem estava levando o problema para ele. Ele levava uma outra pergunta para mudar o polo daquela dificuldade. Ele falava assim, tá bom, ela pecou realmente, tem que ser apedrejada segundo a lei. Mas vamos lá, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque a lei diz que ninguém pode ter pecado. Você que trouxe ela, não pode ter pecado. Você que vai tacar uma pedra, não pode ter pecado. Então vamos lá. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Eles foram embora. Jesus perguntou para a mulher, onde estão os teus acusadores? Se ninguém te condena, vai e não peques mais. É isso que a gente precisa entender em relação a o que é o ensino. O ensino precisa apontar o perdão, precisa mostrar o Cristo no amor de Deus.
E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente fica tão preocupado com o nosso ego e querer apenas defender aquilo que eu acho que é o certo e errado, no meu prisma. E aí o meu ponto de vista não é o ponto de vista bíblico, teocêntrico, ou pelo menos em algumas situações. Então ele deveria ser, o meu ponto de vista deveria ser sempre visto do ponto de vista bíblico. E isso não acontece na maioria das vezes, porque vai ferir a minha vontade, né? A gente ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas quando vai ferir com o nosso desejo, a gente não quer isso, a gente quer fazer a nossa vontade. Então, por exemplo, Isaías 45:15, olha o que o texto diz, Vani. Desculpa falar Vaninha, tá? Não, fica à vontade, pastor. Em verdade, és um Deus oculto. Ó Deus de Israel, o Salvador. Então, essa concepção foi usada no pensamento de Nicolau de Cusa, de Agostinho, do próprio Calvino e de Lutero. E a gente precisa entender isso, a gente precisa buscar a Deus para que ele venha se revelar a nós. Eu sei que você sabe que a igreja do Antigo Testamento ela tinha muito por base e parâmetro a lei, porque a lei era o que? Era aio, a lei conduzia eles. Mas o que a gente tem hoje como condutor? Como condutor é Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se eu entender de que a lei ela serviu de condutor, de aio, de guia para o povo não se perder, porque tem que ter limite a nossa vida. A minha vida, a tua vida, a vida da igreja de Deus precisa ter limites. Por isso que as leis foram instituídas, o decálogo, os 603 preceitos, né, todas aquelas regras cerimoniais, civis, religiosas, junto com os 10 mandamentos, faziam uma composição daquilo que era os preceitos bíblicos para aquele povo. Mas Jesus veio e, no Novo Testamento, e em João 14:6, o texto vai dizer um pouco diferente. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa concepção fez com que a gente entendesse que esse caminho que Jesus aponta é um caminho que de fato traz libertação, porque a lei acaba nos prendendo a ela, apenas nos limitando, ao ponto que Cristo é um caminho que traz para a gente a liberdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas por que a liberdade, pastor? Porque o mesmo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, todo ensino teológico, bíblico, o ensino que nós, os docentes, devemos apontar é exatamente para esse. Um ensino que venha causar libertação, mas não apenas fazer as pessoas ficarem presas àquilo que nós pensamos ser o correto, ser o que é certo. Enfim, a gente é tanta coisa, Maninho. Por exemplo, esse mês o nosso pastor Silas, ele tomou por base o texto de Oséias. Não sei se você está com a tua Bíblia aí perto. Se puder, vamos ler um texto aí de Oséias, porque Oséias 4:6 vai dizer que a falta de conhecimento é que faz o povo errar, né? Oséias 4:6. Oséias 4:6. O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. E o conhecimento aqui é o aprender, o conhecer. Por isso que eu digo e pergunto às vezes nas igrejas, o que liberta? Quando eu leio João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa fala, o que liberta é a Bíblia. Não adianta andar com a Bíblia se você não conhecer a verdade. O que liberta é o conhecimento de Cristo através da palavra de Deus. E aí sim a gente vai ter libertação. Por isso que a gente precisa seguir lendo esse mesmo texto de Oséias, que é lá no capítulo 6, no versículo 3, ele vai dizer que a gente deve prosseguir e conhecer o Senhor. Sigamos e prossigamos. Ou seja, está no gerúndio aí, é diário, é constante, é todos os dias. E você vai ver que esse povo, no texto lá de Oséias 4, esse povo errou, não porque ele não conhecia, errou porque foi instruído, mas quis desobedecer, cara. Eles não quiseram obedecer aquilo que era o que Deus queria. E aí nós, enquanto ensinadores, precisamos entender e tomar por base. O exemplo maior qual é? Cristo. Bom, se o nosso exemplo maior é Cristo, qual era o ministério de Cristo? Era tríplice. Cristo ele foi considerado rei, sacerdote e profeta, sim ou não? Só que Cristo muito mais foi mestre do que qualquer uma dessas outras coisas. Você pegou o Evangelho de Mateus, eu parei ontem para fazer um apanhadozinho rápido, eu vou ler aqui rapidinho para você. Tem uma pergunta aí, tá? Eu já vou te passar a bola de novo aí. Ok, pode ser que eu já visualizei, aí eu passo para o senhor. Tá. Mateus capítulo 2, a gente vai ver
que a sabedoria se prostrou e veio adorar Jesus. O que é essa sabedoria? Os magos foram até ele. Eles foram até ele, os sábios foram até ele para poder o adorar. Ou seja, Cristo recebeu a sabedoria se prostrando até ele. Marcos 4, Jesus vai ensinar. Marcos 10, Jesus também ensina. Mateus, capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim, ó, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a ensinar. Olha, daquele momento em diante, o ministério de Jesus começou a, de fato, ser desenrolado em relação à pregação e ensino. Só que muito mais o ensino. Tanto que alguns textos ali no grego está exatamente o mestre como um ensinador e não um pregador. Mateus 4, 23, olha o que o texto diz. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando e pregando. Então, o que é o ministério do professor? É de ensino. A nossa vida, aonde a gente estiver, tem que ser para ensinar. Se a gente não entender que a nossa vida é pedagógica, temos que ensinar alguma coisa, vai dar ruim. E Jesus seguiu fazendo isso. Mateus 5, o Sermão da Montanha. Olha o que diz o texto, Mateus 5, verso 2. Lê aí. Se você está com a tua Bíblia aberta aí, lê aí. Mateus 5, versículo 2. E abrindo a boca, os ensinava dizendo. Só até aí já... Ensino, cara. Nós precisamos querer ensinar, não é impor. É ensinar, meu irmão. Vai ouvir, se quiser aprender e cumprir, beleza. Agora lê o verso 20 desse Mateus 5 aí. Vamos lá. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus aponta para eles o Sermão do Monte, ou o Sermão na Montanha, que é um texto lindíssimo para a nossa vida, e vai dizer para eles que se a justiça deles, ou seja, aquilo que eles têm por justiça do parâmetro de Deus em Cristo, não exceder a dos hipócritas e fariseus, ou seja, daqueles que tinham zelo, buscavam fazer por excelência, mas estavam mostrando, não, eu estou fazendo que eu sou o melhor, eu estou fazendo que... Não, está errado. A nossa justiça tem que exceder a deles, ou seja, aquilo que eu busco em fazer para a obra tem que ser sempre melhor do que aquilo que dizem que estão fazendo para a obra. Porque ele diz, se não exceder, vai ser o quê? O que ele diz, Vanis? Se não exceder, vai ser o quê? Se não exceder a dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ó, meu irmão, de modo nenhum, não tem negociação. Nós precisamos exceder a todos os hipócritas, a todos os fariseus que andam em nosso meio. Porque senão, de modo nenhum, meu amigo, não tem negociação. Ministério docente é coisa séria, só que o pessoal não leva isso a sério. Professor cristão é coisa séria. Tanto que no caminho secular eles estão fazendo de tudo para poder deturpar aquilo que nós temos por parâmetro divino, bíblico, cristocêntrico, teocêntrico para a igreja, que é o padrão de família, macho e fêmea. O que passar disso é gambiarra, não tem história. Então, eles deturpando esse ensinamento na escola, eles estão disseminando isso na sociedade. Então, eles querem pegar uma verdade e destruir, desconstruir essa verdade, para que a sociedade fique totalmente sem parâmetros legais. E Jesus vai batendo em cima disso. Ele vai falar, em Mateus 7, 24, em relação a ouvir e praticar, que vida cristã não é apenas ensino, é prática. Eu não posso ensinar uma coisa se eu não viver ela. Porque a minha vida não pode ser fake. A minha vida tem que ser verdade. A minha vida precisa estar pautada na verdade. Mateus 10, ele vai falar da escolha dos 12. E aí ele vai ensinar para os 12. Mateus 11, no comecinho ele vai dizer assim, havendo terminado de instruir, ou seja, de ensinar, partiu Jesus para ensinar e pregar na cidade da Galiléia. Ele escolhe os 12, ensina eles, instrui eles. Depois que ensina, Jesus continua o ministério de ensino. Ou seja, ele comissiona os apóstolos para que eles vão também ensinar, mas ele não para de ensinar. Eu e você, Divanei, precisamos fazer discípulos, mas a gente não pode parar de ensinar, a gente não pode parar de revelar a Cristo. Mateus 13, do 1 ao 3, Jesus vai ensinar. Mateus 16, 21, Jesus começou a ensinar, a explicar. O livro, o Evangelho de Mateus todinho, ele vai falar disso. Mateus 19, concluindo o ensino, tudo Jesus vai pautar no ensino, 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 ensino. Por isso que eu digo às vezes para os amigos que não tem uma maneira, método de hoje a gente modificar essa sociedade se não começar a ensinar as crianças. As crianças e os nossos adolescentes precisam ter um ensino. Isso dentro de casa, por isso que eu falei que o método de ensino começa em casa, é no culto doméstico. Você pegar a Bíblia para ler, tá com a Bíblia, abre aí, por favor, Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler mais
Enquanto você acha aí, eu vou correr aqui. Ó. Mateus 22, ele ensinava por parábola. Mateus 23, ele tinha um só mestre, ou seja, a gente que tem o ensino acha que é muita coisa. Tanto que no versículo 7 de Mateus 23, o texto vai dizer que eles gostavam de ser chamados de rabi nas praças. Aí, Jesus vai dizer, tem só um mestre. Então, eu e você e os amigos que vão nos ouvir, a gente precisa baixar a bola. Né? A bajulação, ela faz mal. Cuidado com os elogios exacerbados. Tem muita gente que quer só pedestal. Cuidado, baixa a bola, que é melhor você entender que mestre é um só. A gente é apenas discípulo do mestre para disseminar esse evangelho. Mateus 24, ele vai ensinar sobre o templo. Mateus 25, ele vai ensinar sobre as 10 virgens, a situação lá do povo de Israel. Mateus 26, tendo Jesus concluído esses ensinamentos, olha só. Então, o evangelho de Mateus inteirinho é ensinamento. E a gente não tem como fugir disso. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 6, capítulo do versículo 7. Olha o que diz. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa. Os amigos que estão conosco, aí depois eles podem ler, Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Ele vai falar, vai fazer inclusive alusões aí a partes do decálogo, né, da lei, lá das 10 palavras. As inculcarás, ou seja, as intimarás. É para eles cumprirem. Tem que ensinar os filhos. Você vê, ao deitar, ao levantar, andando, sentando, tem que ensinar. Por isso que a nossa vida precisa ser pedagógica em tudo. Ó, deitando, levantando, sentando, andando, caminhando. Tem que ser assim, senão eles não aprendem, cara. Fazendo assim já não dá. Um amigo falou um dia desse, mas rapaz, Jesus não orou para escolher os 12? Orou. Mas então por que tinha Judas? Tinha um traidor. Se ele orou e tinha um traidor, imagina se não ora. Então a nossa vida é assim. Se a gente ensinando, os nossos filhos já erram. Imagina se a gente não ensinar. Imagina se a gente não falar a verdade. Vamos seguir aqui rapidinho, Vanessa. Já vou terminar. Provérbio 22, 6. Ensina a criança ou o menino no caminho em que deve andar. Porque até quando envelhecer, não se desviará dele. A gente sabe que por exemplo, eu quero encerrar isso aqui e te passar para a gente concluir aí a nossa live, que eu gosto muito desse exemplo de Paulo lá em 1 Timóteo. Aí, se você puder abrir também a tua Bíblia, eu vou abrir aqui, 1 Timóteo, capítulo 4. É um texto que eu gosto muito, que esse ensinamento de Paulo a Timóteo, ele traz para a gente também, nessas pastorais, um grande aprendizado. As cartas, né, de Paulo são um grande aprendizado, tanto à igreja quanto aos pastores. Mas essas, para os pastores, são muito melhores para a gente. Eu gosto muito delas. Ó, 1 Timóteo, capítulo 4, todo é instrutivo. Todo ele é instrutivo. Só que eu quero ler contigo do verso 11 em diante. Diz assim, o verso 11. Ordena e ensina essas coisas. Olha, Paulo ele vai exatamente explicar para Timóteo que ele precisa não apenas ordenar, mas ensinar. Ou seja, fazer com que eles aprendam de verdade. Aí ele sai falando... Qual capítulo e versículo, pastor, que você falou? Oi? Qual capítulo e versículo que o senhor falou? 1 Timóteo 4, 11 em diante. Ok, vai até o 16. Do 11, ele fala assim, ó, ordena e ensina essas coisas. O 12, ele pede para ele ser exemplo, para ninguém menosprezar ele, mas para que ele seja exemplo. Nós, os professores, somos o primeiro exemplo que a igreja precisa ter. Ah, o pastor é o exemplo. Beleza, o pastor é o nosso exemplo, mas nós precisamos ser exemplo da classe, da igreja, na nossa casa, na nossa comunidade. Então, os pastores, os mestres precisam ser exemplo. Ele vai dizer, ninguém te menospreze, porque você é jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Aonde? Na palavra, no comportamento, ou seja, no trato, no amor, na fé, na pureza, na caridade. Aí, o verso 13, ele vai falar, enquanto aguardas a minha chegada. Paulo estava mandando uma carta para ele. Está dizendo, enquanto eu não chego aí, olha o que você deve fazer, meu amigo Timóteo. Enquanto aguarda a minha chegada, aplica-te a leitura e a exortação ao ensino. Em algumas versões diz, persiste em ler, em exortar e em ensinar. O que o professor deve fazer? Lê, meu irmão, lê a Bíblia, lê livros, lê. Você tem colocado no Crente Docente vários artigos, várias coisas. Nós precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Somente assim, persistir, ou seja, é com insistência, é diariamente. Cansou, no outro dia começa de novo, mas não pode parar. Verso 14, já estou seguindo, Vani. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. O verso 14, ele vai falar exatamente
sobre o não desprezar e o não deixar de desenvolver isso. Toda ferramenta, Vaninho, vou repetir, toda ferramenta, ela só se afia com a prática dela. Um pedreiro é bom porque ele sai de casa 6 horas da manhã, vai para o trabalho, trabalha de 8 às 5. Qualquer profissional, não que o profissional da docência cristã seja um profissional, mas nada contra, e nós temos profissionais bons nisso aí, são muito bem vistos, inclusive. Mas não em relação a essa visão mercenária que o pessoal tem aí. O meu medo é isso aqui. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa se aplicar, a gente precisa se dedicar à leitura. A procrastinação é um demônio que a gente guarda ele dentro da gaveta, cara. A gente guarda ele dentro da nossa vida, a gente começa e não termina. Entrou o ano, fez uma listinha, vou fazer isso, aquilo, outro. Meu irmão, entrou fevereiro, parou, acabou, todo mundo parou. Pandemia, mas uma galera fez curso aí online. Uma galera entrou e fez curso. Eu vou sugerir aqui, ó, tem curso pelo ITF, tem curso pela USP, tem curso em vários lugares. Agora, vai começar essa semana um curso de manuscritos do Mar Morto. É um curso pela Faculdade Hebraica de Jerusalém. Quem quiser fazer, eu vou te dar o link, você vai colocar lá no Crente Docente, o pessoal se inscreve. Meu irmão, tem curso, dá para aprender. Só não aprende quem não quer, poxa. Só não aprende. Verdade. Aí ele segue falando, Vaninho, o versículo 15 e o 16, para a gente encerrar. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Então, a nossa ocupação não tem sido em ler e ensinar. Como ele diz, ocupa-te dessas coisas, ele está falando do verso anterior. A gente tem que persistir em ler, em exortar e em ensinar. Tem gente que tem medo de exortar. Tem gente que não gosta de ler. E aí não vai ter como ensinar. Quem não senta para aprender, não tem como ficar de pé para ensinar. Não tem jeito. Não tem jeito. O verso 16, ele fala o que é o objetivo do ensino cristão. E aí eu termino. Diz assim, ó. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque não tem como eu cuidar da doutrina, aquilo que é preceito bíblico e inegociável, sem eu cuidar de mim mesmo. Então o Paulo fala para ele, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí ele fala, e do teu ensino, persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo. Olha o que o ensino faz. Olha o que você ler a escritura, os pergaminhos, faz com que a gente se salve. Salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a busca do ensino, Vaninho, para a gente, para o crente docente, para os docentes que são os nossos amigos, deve ser constante. O objetivo do ensino cristão é a salvação pessoal, mas a salvação também da comunidade que a gente está inserida. E aí é importante que a gente tenha isso em mente para não deturpar aquilo que deve ser o ensino cristão. É um ensino de forma que seja para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, mais pastor. Contigo aqui, mas eu vou deixar você falar aí, que senão a gente... O tempo voou, né? Na verdade, a gente tem pouco tempo aqui. Na verdade, a síntese disso tudo que ficou em relação ao valor da teologia para o professor. Meu amigo, estude, se consagre, busque a Deus, principalmente pratique aquilo que você aprende, aquilo que você estuda. E aí, Deus vai te dar a oportunidade de ensinar com autoridade. Então, a grande lição é essa. Pastor, vamos tentar responder aqui uma pergunta, pelo menos, em um minutinho, responder como combater nas igrejas o dito Deus capacita os escolhidos. É aceitável isso nos dias de hoje? Quer dizer, aquele não vou estudar não, Deus capacita. Não, é aceitável sim, só que capacita os escolhidos que se movem para estudar, se movem para ler, se movem para orar. Não necessariamente você tem que ir para uma faculdade, para um seminário, mas vá para o culto de ensino, meu irmão. Vá para a escola bíblica dominical. Tira um tempo da sua vida e procure alguém da sua igreja que tenha um ensino sadio, que seja de confiança, e peça a ele uma instrução. André, tá, vai cair do céu, vou orar, vai cair do céu. Pelo amor de Deus, eu quero ler aqui uma página aqui, aí cai numa página em branco, seu irmão, Deus não quer falar nada não, caiu numa página em branco. Aí não dá, né, velho? Tem outra aqui, a Sandra Lúcia, lá de São Gonçalo, ela colocou em Osés 4,6, entendo que o conhecimento envolve também o autoconhecimento e a dependência de Deus. Claro, mas não entendi quando ela quis dizer o autoconhecimento, né? Na verdade, aí as nossas limitações, né? Porque, por exemplo, a pergunta anterior se casa com essa aí. Não tem como eu saber que eu sou falho, que eu sou complicado e não entender que sou dependente de Deus. Só Deus, com o seu infinito amor, pega um camarada igual a Divanei, que gostava lá atrás de um rockzinho arrumado, transforma ele
nesse bacharel em Direito, nesse professor de teologia, nesse homem centrado, pai de família. Só Deus faz isso, meu irmão. Só Deus pega um jovem que era muito mais pro lado do Peralta do que para um lado de um camarada santo, mesmo sendo filho de pastor, nascido numa família cristã evangélica, e faz ele entender que muita coisa na vida dele tem que mudar. E Deus começa a quebrar. Quebrou minha boca, quebrou meu joelho, quebrou um monte de coisa na minha cabeça, na minha vida, para poder eu entender. Ó, eu tô te quebrando. Ou você entende que eu tô te quebrando, ou então você pode quebrar. A gente entender que a gente tá... Deus, parabéns, irmão. Maravilha, pastor. Eu vou me despedir aqui do senhor, porque o tempo avançou. Reiterar aqui o meu agradecimento por a disponibilidade de estar conosco. Que você, eu tenho certeza que foi um negócio, foi tremendo. Deus direcionou a live. Deus direcionou a live. Isso é importante. E aí, as lições que nós aprendemos aqui foi o que Deus queria falar conosco essa tarde, esse início de noite, com certeza. Pastor, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Conto com sua presença nos eventos futuros, gravando as lives, gravando os áudios lá para o CDcast. E vamos nessa. Ensinar a palavra de Deus e tocar aquilo que Deus nos direcionou a fazer, pastor. Eu só quero ler um texto para a gente encerrar. Vou ler rapidinho. Texto de Efésios 4, do 11 ao 16, que é a base do nosso ensino, a edificação em amor. Diz assim, ó. E ele mesmo deu, designou uns para apóstolos, outros como profeta, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, que é o nosso caso. Pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, que você falou no comecinho, ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vaninho, Deus nos abençoe. Que o amor de Deus faça a gente estar unido em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Até a próxima. Tamo junto. Shalom. E aí, pessoal, maravilha, hein? Mais uma live aqui, pô, fantástica. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A Semana do Crente Docente só faz sentido com a participação de todos vocês aqui. Eu quero mais uma vez agradecer cada um dos participantes que aqui estiveram conosco. Aí a Sandra Lúcia, lá de São Gonçalo, sempre participando. Entrou aqui a Nath, Luan, entrou aqui a Tatá Morales. Quem mais aí esteve conosco? Professor Alex Rodrigues, mais uma vez aqui presente. Não sei se vocês estão percebendo, mas todas as lives que estão sendo feitas aqui, nós estamos tendo a presença daqueles que estão sendo nossos convidados. Então você vê a importância, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que vão falar e falaram aqui, todos eles se preocupam também em se capacitar, em adquirir conhecimento para poder fortalecer o seu ministério. Então hoje nós falamos sobre o valor da teologia para o professor. E o grande recado que Deus deixou aqui para a gente foi o seguinte: antes de você pensar em estudar teologia por uma questão intelectual, busque isso como uma forma de conhecer a vontade de Deus e principalmente de você praticar aquilo que a palavra de Deus tem para nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Segue lá daqui a pouco, ó. Vai acabar a live aqui, você dá um intervalinho, 8h15, reprise da live de ontem com o pastor Ronaldo Jesus, lá no youtube.com/crente docente. Foi uma live também fantástica. E você amanhã, eu quero te ver aqui. Tá bom? O Rodrigo aí que entrou, professor de EBD também. Amanhã eu quero ver vocês todos aqui com a professora Renata Santana. Infelizmente, algumas lives nossas elas estão sendo em uns horários, às vezes, complicados. Vi que teve gente que saiu do trabalho e avisou aqui que entrou, conseguiu entrar ainda, pegar um pouquinho da live. Infelizmente, nós temos que adequar muitas agendas, muitas questões.
Então, a gente acabou ficando com um horário, às vezes, que para as pessoas é mais complicado. Mas vocês deixem a sugestão também de que horário é melhor para vocês. Nos próximos eventos, nas próximas lives, a gente consegue adequar isso. Tá bom? Então, amanhã todo mundo aqui, salvo engano, 16 horas, a live com a professora Renata Santana. Professor e pastor Marcelo Coimbra, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado mais uma vez. E até amanhã você, crente docente.